Paraíso dos deuses demoníacos capítulo 9 Luta a buscar vingança exigiria imenso poder. Para Fang Xingjian, a melhor maneira de obter um tremendo poder era estudar as artes da espada. E ele já havia pensado em uma maneira de estudá-lo no Miraculum World. Neste mundo, o crescimento pessoal no domínio das artes marciais superou em muito das pessoas na Terra. Mesmo o mais forte dos atuais 5 grandes clãs da cidade demoníaca dependia de uma enorme quantidade de recursos do outro mundo para chegar onde estavam. Fang Xingjian deve ter sido trazido para o Miraculum World por mar depois de ter sido sequestrado por Caroline. O tempo que ele gastou em sua recuperação não foi desperdiçado. Ele havia obtido informações sobre este mundo do velho, e descobriu que a maioria confirmava o que ele havia aprendido anteriormente na cidade demoníaca. Neste mundo, estava-se acostumado a níveis, atributos e técnicas. Estes eram considerados tão naturais quanto o céu, o sol ou a gravidade. Embora ele tivesse ouvido rumores sobre o outro mundo muitas vezes na cidade demoníaca, era a primeira vez de Fang Xingjian realmente estar aqui. Segundo o velho, eles estavam atualmente em um continente colossal, perto da costa oeste de Sincoda, que era o maior dos 6 países deste continente. No entanto, de acordo com o governo interno da cidade demoníaca, dos 6 países, a Terra está apenas em contato com Unolis. Os 5 restantes não estão familiarizados com a Terra a tal ponto que provavelmente não sabem que Unolis já se uniu a forças de outro mundo. Fang Xingjian pensou consigo mesmo, isso parece ser congruente com o que eu pesquei do velho. As pessoas comuns não têm noção de que seu mundo está sendo lentamente invadido por estranhos. A única questão é, quão profunda é a aliança entre Unolis e a Terra? Ei! Fang Xingjian se virou para ver o velho olhando para ele com indiferença. Ele estava segurando uma espada coberta de poeira, manchas e graxa. Parecia muito com um atiçador para a lareira. Uma que estava na casa há muito tempo. Quando Fang Xingjian se virou, o velho jogou a espada longa nele. Clão! Fang Xingjian desembainhou a espada. Faltava brilho e não exalava um frio sinistro. Era simplesmente uma espada ocidental comum de uma mão, com cerca de 1,2 metros de comprimento e 3 dedos de largura. A lâmina foi marcada por cortes deixados para trás por inúmeras batalhas. Seu malandro! Como você ousa treinar todos os dias com lesões tão graves? Você está pensando em voltar para se vingar? Deixar você em um estado tão terrível? Não poderia ter sido um oponente fácil. Fang Xingjian não respondeu à pergunta do velho. Balançando a cabeça, o velho disse, esta é uma espada que guardei dos meus dias no exército. Pegue. Eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Obrigada. Fang Xingjian olhou sinceramente para o velho. Com isso, ele embainhou a espada longa e caminhou em direção à porta. Onde você está planejando ir? Norte, para Kirst. Ouvi dizer que existem muitas instituições treinando guerreiros e ensinando habilidades, respondeu Fang Xingjian. Era a cidade grande mais próximo da vila de pescadores. Ele planejava procurar oportunidades, reunir informações e encontrar lugares onde pudesse aprender as artes da espada. Fang Xingjian acreditava que em um mundo onde se possuísse atributos, habilidades e a capacidade de ganhar força através do treinamento, certamente haveria comunidades semelhantes a clãs ou sindicatos, onde os mais fortes seriam nutridos. Kirst está longe, e o caminho que leva a ela é perigoso. É quase inverno. Mesmo, grandes contingentes de guerreiros podem não sobreviver com segurança a uma jornada cheia de nevascas e feras famintas. Você não tem medo de morrer no meio do caminho? Eu iria mesmo que morresse no caminho. Fang Xingjian fez uma pausa para explicar. Ele acrescentou, não há muito tempo para mim. De fato, se a vontade nas chamas roxas não estivesse mentindo, ele só tinha cerca de 5 anos de vida. Ele estava ficando sem tempo. O velho ficou em silêncio por um tempo. Então, ele disse, quando você chegar em Kirst, se você não estiver morto e se ainda estiver interessado em aprender artes da espada, você pode ir para a escola de artes da espada. Fang Xingjian olhou para trás e notou os olhos castanhos do velho olhando vagamente, como se estivesse imerso em uma memória. O velho esfregou os olhos e acenou. Vá, faça o que tiver que fazer. Ponto. Mesmo que todos tivessem a possibilidade de se tornarem fortes, talvez por causa de quão fortes os indivíduos eram em geral, o progresso da civilização era lento no continente. Incontáveis vilas e cidades ainda estavam em profundo estado de ignorância.
A maioria das pessoas ainda estava profundamente enraizada no trabalho manual, semelhante à Europa na Idade Média. Além disso, como as pessoas aqui estavam em sua maioria no nível 5 e acima, a maioria dos plebeus havia se tornado a principal força motriz do trabalho comum. Alguns ainda usavam cavalos como principal meio de transporte. Apresse-se, apresse-se. Temos que chegar ao próximo acampamento à noite. Gritou o chefe louro de olhos verdes encarregado das caravanas comerciais. Em meio às caravanas de comércio, Fan Xingjian carregava uma espada na cintura e quase 200 jin de mercadorias nas costas, avançando ao lado do grupo. Tarde da noite, Fan Xingjian cerrou os dentes e rasgou o pão preto duro como pedra. Olhando para a fogueira, seus olhos pareciam ter chamas ardentes neles. No meio da tempestade, carruagens estavam sendo varridas do penhasco. Agitados, os chefes apressaram os trabalhadores e escravos, não tendo outra escolha senão juntar-se a eles em seus esforços. Fan Xingjian estava completamente encharcado pela tempestade. Enquanto ele marchava pela estrada lá na senda da montanha, a chuva estava fria. As mercadorias estavam ficando cada vez mais pesadas à medida que encharcavam a chuva, mas suas costas permaneceram retas. Aqui está o seu pagamento. Uma bolsa de moedas foi arremessada em Fan Xingjian. Você realmente não vai considerar se juntar a nós para Filin? Vai nevar em breve, e a estrada para Kirst não será suave. Obrigada. Fan Xingjian pegou a bolsa e se virou para sair. Seu insolente, o chefe está falando com você. Um homem grande com cabelos castanhos se levantou, apenas para ser recuado pelo chefe. Ele olhou para o líder em confusão. Chefe. Ele não entendia por que o chefe o impediu de ensinar uma lição àquele idiota arrogante. Aquele idiota não tinha força superior, e ele claramente ainda não havia passado em sua primeira transição de emprego. Ele seria no máximo um plebeu de nível 9. O chefe balançou a cabeça sem dizer uma palavra, um olhar grave em seu rosto enquanto olhava constantemente para a espada longa e áspera na cintura do jovem. Enfrentando o vento forte e a neve, Fan Xingjian marchou para o norte, encolhendo-se contra a chuva gelada e contra as temperaturas geladas que faziam sua pele ficar roxa. Ele se enrolou firmemente com um casaco de pele, protegendo cada centímetro de sua pele da tempestade de neve. Sob o céu estrelado, Fan Xingjian se escondeu em uma pequena cova que ele havia cavado. A fogueira ao lado dele estava ficando mais fraca, como se fosse explodir a qualquer momento. Ele tremeu incontrolavelmente, como se o tremor pudesse impedir que o calor de seu corpo escapasse, mas seus olhos estavam cheios das chamas furiosas da vingança. Carolina. Onassis. Espere por mim. Fan Xingjian correu, saltou e puxou sua espada da cintura em um piscar de olhos. Gotas de sangue abrasadores corriam pela lâmina e respingavam no campo de neve, deixando um longo rastro carmesim. Dezenas de grandes lobos uivaram de forma selvagem e sinistra em fúria, perseguindo os calcanhares de Fan Xingjian. O menor da matilha tinha mais de 4 metros de comprimento, e todos esses lobos pareciam balas de canhão blindadas, rasgando o ar enquanto corriam latindo uivos estrondosos. Neste mundo digitalizado, os seres humanos não eram os únicos que poderiam se tornar mais fortes. Havia muitas feras fortes e monstruosas também. Esses monstros eram conhecidos como bestas ferozes, e evoluíram de bestas selvagens que subiram de nível matando. Essas incontáveis feras ferozes vagavam pelas florestas, pastagens e rios. Todos os anos, muitas pessoas viajavam para o deserto apenas para serem vítimas dessas feras. Este mundo nunca pertenceu exclusivamente ao homem. A maioria daqueles sem habilidades formidáveis nunca passaria na primeira transição de emprego e provavelmente nunca deixaria suas cidades natais em toda a sua vida. Fan Xingjian saltou nas correntes que fluíam com um respingo. A água gelada quase congelou seu corpo. Olhando de volta para os grandes lobos, ele viu que eles haviam parado na margem, hesitando. Depois de correr ao longo do rio por mais algumas centenas de metros, eles gradualmente desistiram da perseguição. Fan Xingjian finalmente encontrou uma chance de subir a margem depois de derivar por 2 quilômetros. Ele tirou a roupa imediatamente e começou a procurar sílex para acender o fogo. Ele ficou ao lado da fogueira, pulando continuamente, balançando sua espada e se exercitando. Seus olhos brilharam com um brilho bestial. Eu sobreviverei. Não apenas sobreviva, mas torne-se mais forte, mais forte e mais forte.
Seja a tempestade, neve ou a noite mais solitária, Fang Xingjian nunca caiu. Ele endireitou a coluna, os olhos brilhando levemente como os de um lobo. Ele ficava se lembrando daquela noite no salão ancestral, os dias em que esteve nos mares para o mundo milagroso. As imagens continuavam se repetindo em sua mente, deixando seu coração cada vez mais frio e fazendo o fogo em seus olhos brilhar mais agressivamente a cada momento. Um homem estava na frente do portão da cidade de Kirst. Suas roupas estavam rasgadas e esfarrapadas, e seu cabelo estava comprido e emaranhado. Ele tinha a aparência de um refugiado das favelas mais sujas e mais baixas. Seus lábios estavam rachados e seu rosto estava pálido, verde esquelético, como se ele tivesse passado fome. Apenas seus olhos ainda brilhavam como estrelas no céu noturno. Finalmente estou aqui. Kirst. Este homem era, naturalmente, Fang Xingjian. Ele abaixou a cabeça para olhar sua janela de especialidades. Agora, tinha uma especialidade adicional. Instinto de sobrevivência do principiante, resistência e força de vontade evoluídas, permite ignorar a dor e tolerar a fome. Todas as lesões não fatais não o incomodarão em suas batalhas e lutas. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 10 A Escola de Artes da Espada no lado oeste de Kirst, a Torush Tavern, no distrito dos plebeus, fervilhava de atividade. O cheiro, de tabaco barato e álcool junto com o cheiro de suor de alguns ou mais de 10 dias sem tomar banho pairava no ar. Como a taverna mais animada do distrito plebeu, estava cheia de vários gangsters, hippies e os mais baixos dos trabalhadores, alcoólatras, jogadores e prostitutas. Você já ouviu? A Academia Fei Yang Knight está recrutando e estou planejando tentar. Ah, você? Lembro que você só conseguiu aprender suas habilidades básicas depois de 5 anos. Você já ouviu? Traços de demônios foram encontrados ao norte de Onolis. Isso foi inventado por aqueles blasfemadores de novo? Fang Xingjian absorveu pedaços de informação um após o outro. Este era seu terceiro dia em Kirst, e ele já tinha uma ideia geral dos assuntos da cidade com base no que havia adquirido até então. Uma das maiores cidades da costa oeste de Sinkoda, Kirst, era um enorme porto comercial oceânico, bem como um dos centros políticos e econômicos da costa oeste. Era comum ver homens de cabelos e olhos negros como ele aqui. Dizia-se que do outro lado do oceano, a terra ocidental, a maioria das pessoas tinha características como Fang Xingjian. No entanto, Fang Xingjian sabia que eles não eram descendentes de terráqueos, apesar de suas características asiáticas. Sendo um centro político e econômico, bem como um porto comercial, Kirst era especialmente próspera. De fato, havia uma miríade de organizações oferecendo oportunidades para aprender e aprimorar habilidades marciais. Este era um mundo onde o avanço de habilidades, técnicas, especialidades e atributos faziam parte da vida cotidiana. Todos, dos mais novos aos mais velhos, tinham qualidades que superavam em muitos dos terráqueos. Subir de nível e se tornar mais forte era um modo de vida. Cada indivíduo esperava mudar sua vida aumentando sua força. Em Kirst, além das academias comuns de guerreiros, academias de artes marciais, dojos e outras, havia 7 academias mais famosas da cidade, conhecidas coletivamente como as 7 academias de pérolas. A parte pérola do nome referia-se a Kirst, a pérola da costa oeste do Império. De acordo com as informações que Fang Xingjian adquiriu, 2 das 7 academias de pérolas eram bem conhecidas por sua esgrima, ou seja, a Escola de Artes da Espada e a Academia de Cavaleiros Trezia. Davi Trezia, o fundador da Trezia Knight Academy, havia alcançado o nível 30 há mais de 100 anos, e havia preparado lotes e lotes de ases, generais e especialistas proeminentes. Embora a Trezia Knight Academy tenha ficado para trás nos últimos anos, ainda estava entre as 3 melhores das Seven Pearl Academies. A Escola de Artes da Espada, no entanto, empalideceu em comparação. A academia em Kirst era apenas um ramo secundário. Sua sede ficava na capital, Dé. Ambos os ramos costumavam ser as academias mais importantes de todo o Império. No entanto, o líder anterior do ramo Kirst sucumbiu aos ferimentos após ser derrotado em uma longarina, e o atual chefe era muito jovem e inexperiente. A academia enfrentou assim um declínio nos últimos anos, eventualmente caindo para o nível mais baixo das 7 pérolas. Alguns se perguntavam se ainda merecia fazer parte das 7 pérolas. Por outro lado,
Era estranho que Fang Xingjian não tivesse ouvido nada sobre impressões mágicas desde que entrou em Qixi. Era como se as transições usando impressões mágicas nunca tivessem sido uma prática nesta terra. Os métodos de transição que eles usavam neste mundo eram antigos e monopolizados por várias grandes organizações e pela família imperial. Eles também tinham conhecimento limitado sobre magos, e a maioria dos plebeus não entendia a extensão dos poderes dos magos. Essa falta de compreensão era inferior a muitos cultivadores na cidade demoníaca. Os próprios magos impediram que a informação se espalhasse. Fang Xingjian pensou consigo mesmo. Os terráqueos fizeram suas próprias pesquisas e inventaram as impressões mágicas, exatamente como o governo disse. Fang Xingjian não conseguiu descobrir e teve que continuar confiando nas fontes ao seu redor. Ei, você ouviu? O rei mago negro recebeu outro discípulo. Eu me pergunto quem é tão azarado que eles foram levados por esses blasfemadores para a pesquisa. Ao ouvir isso, a expressão de Fang Xingjian congelou. Rei mago. Onassis. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que ficaram levemente brancos. Parecia haver um fogo ardente em seu coração. Cada frase e palavra que ele ouvia em qualquer segundo durante aqueles 7 dias estavam claramente gravadas em seu coração. Uranlis era um dos 6 países do continente. Era governado por magos. Os 3 magos mais fortes foram os únicos magos que atingiram o nível divino 30, e eles eram conhecidos como os reis magos. Entre eles estava o rei, mago negro, que tinha o maior interesse na terra, e que havia apoiado a união e troca entre Uranlis e a terra. Terra. Cidade demoníaca. Impressões mágicas. Clã Onassis. Rei mago. Tudo parecia estar conectado. Fang Xingjian sabia instintivamente que havia um mistério a ser resolvido aqui, mas também sabia que agora não era hora de explorá-lo. Aprender a arte da espada e tornar-se mais forte eram os assuntos mais importantes em mãos. Então tem que ser a escola de artes da espada. 13 Knight Academy principalmente preparava funcionários e realeza, e era obrigatório estudar etiqueta, teologia, idiomas, assuntos militares, administração e várias outras habilidades. A academia também exigia muitas recomendações, qualificações rigorosas e uma formação notável. A escola de artes da espada, onde qualquer um poderia se matricular, seria mais adequada para Fang Xingjian. Fang Xingjian também se interessou por um boato dizendo que a escola de artes da espada estava acumulando técnicas de arte da espada transmitidas por muitas gerações. Assim, Fang Xingjian chegou cedo no dia seguinte na entrada da escola, que ficava em uma rua da zona leste da cidade. Numa rua deserta, havia uma porta de metal enferrujada nem com porteiro. Ao que parece, a escola de artes da espada estava definitivamente em ruínas. Fang Xingjian tentou abrir a porta e percebeu que a porta de metal nem estava trancada. Ele entrou com passos largos, virou uma esquina e se viu diante de um campo de treinamento com dezenas de aprendizes treinando e praticando técnicas de espada, espadas longas na mão. Um jovem vestindo um traje de treinamento cinza estava instruindo os aprendizes em sua esgrima enquanto andava pelo campo de treinamento. Ele era loiro e tinha olhos esmeralda. Ele parecia magro e desnutrido. A única coisa que o fazia se destacar era o espírito imperceptivelmente valente que ele exalava. Ao ver a chegada de Fang Xingjian, o jovem deu um sorriso amigável e expectante. Mesmo que Fang Xingjian parecesse um andarilho sem um tostão, não havia nenhum indício de intolerância em seus olhos. Como você está? Eu sou Kelly, o chefe aqui. Você está aqui para aprender esgrima. Temos 150 anos de história, e nossa escola é uma meca para aprender artes da espada no continente. Vejo que você tem membros longos e fortes. Você é definitivamente um aprendiz de arte de espada em ascensão. Quer treinar aqui com a gente? Incluiremos uma transição de primeiro emprego se você se inscrever aqui. Depois de enviar a taxa de matrícula, todas as técnicas de espadas são gratuitas para aprender e ensinar. Fang Xingjian pareceu atordoado por um momento. A situação nesta escola parecia ser pior do que os rumores diziam. Estou aqui para aprender artes com a espada, ele interrompeu. Oh! Que lhe riu. Bom, mas você tem que pagar as taxas primeiro. Eles são pagos a cada meio ano por um total de 30 moedas de cobre. 30 moedas de cobre. Fang Xingjian ganhou cerca de 100 moedas de cobre no caminho. As taxas eram bastante baratas. Ele assentiu e passou o dinheiro. Kelly aceitou alegremente com um sorriso aliviado no rosto. Bom, vem.
Primeiro vou ensinar a você a técnica básica da espada da Escola de Artes da Espada, a técnica da espada do urso pardo. Com isso, Kyle pegou uma espada de madeira do lado e começou o exercício. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.